Seja bem-vindo, eu estou de volta aí. Nesse vídeo, que é o último vídeo de diodos, a gente vai ver os diodos especiais, né? Eu vou começar falando do LED. Né? A gente já falou do LED anteriormente, mas agora vamos ver com um pouquinho mais de profundidade. Então aqui está um circuitinho típico de aplicação do LED. A exemplo do que a gente faz com o diodo, a gente tem um resistor para limitação de corrente. Se eu aplicar a lei de Kirchhoff aqui, eu vou chegar nessa equação. Então, a tensão da fonte menos a tensão do LED dividido por RS. É a corrente que eu tenho circulando nesse circuito. Diferentemente do diodo de silício, o LED não vai ter uma queda de potencial de 0,7. A queda de potencial vai variar de acordo com o LED de 1,5 a 2,5. A gente vai considerar um valor médio de 2 volts. Né? Então vamos só recapitular como funciona o LED. Né? A gente viu lá que quando o diodo está diretamente polarizado, havia uma recombinação entre lacunas e elétrons na fronteira do material P com o material N. Né? Essa recombinação no diodo de silício ela gera um aquecimento, gera um efeito, uma liberação de energia térmica. No LED, o que vai ocorrer é que nós vamos ter uma liberação de uma energia luminosa. Isso acontece porque a gente troca o material. Né? A gente vai ter o LED fabricado em galho, arsênico e fósforo, por exemplo. Então, ao invés de uma liberação térmica, a gente vai ter uma liberação de energia luminosa. É bem óbvio, né, que a luminosidade do LED ela tem a variação com a corrente. Na medida que eu aumento a corrente, eu vou aumentar a luminosidade. E quando eu abaixar a corrente, evidentemente, eu vou diminuir. A gente tem, como todo dispositivo, um limite de corrente para cada LED. Né? Certo? Agora, continuando ainda, isso não deixa de ser um LED, né? A gente tem aqui um indicador de 7 segmentos. A gente vai ver isso aqui com muito mais profundidade quando a gente estiver estudando, quando a gente tiver a nossa série de eletrônica digital. Né? Por enquanto, eu só vou mostrar como ele funciona. Então, a gente tem um indicador que a gente pode formar números ou letras, né? E cada traço desse é um LED. E dependendo de qual LED eu vou acender, eu consigo formar números de 0 a 9 ou letras de A a F, sendo o B e o D minúsculo. Isso depende da combinação que a gente vai fazer. Então, essa disposição que está desenhada aqui é o anodo comum. O positivo está servindo para todos os segmentos. E a gente tem o negativo individualizado para cada um. Então, vamos supor que eu queira formar o número 0. Para formar o número 0, eu vou acender o A, o B, o C, o D, o E e o F. Aí eu consigo formar o 0 aqui. E como que eu vou fazer isso? Aterrando os segmentos convenientes aqui. Então eu vou aterrar o A, o B, o C, o D, o E e o F e eu consigo formar o 0. Se eu quiser formar o 1, eu aterro apenas o B e o C. Quando eu aterro, eu fecho o circuito. Né? E evidentemente, como todo LED, a gente vai ter o nosso resistor de limitação de corrente para cada segmento. Certo? Agora, o fotodiodo é um diodo que ele tem a capacidade de captar energia luminosa. Ele é um diodo que trabalha reversamente polarizado. E a energia luminosa que ele recebe, ela tem capacidade de deslocar elétrons e fazer elétrons livres. Né? E aí a gente vai ter uma circulação de corrente. Ele é otimizado para ser altamente sensível à energia luminosa. Agora vamos ver o acoplador óptico. O acoplador óptico ele nada mais é do que a junção do LED com o fotodiodo. Então vamos imaginar a seguinte situação aqui. Quando eu tiver uma tensão desse lado aqui, vai circular uma corrente. Essa corrente vai gerar uma energia luminosa que vai ser captada pelo fotodiodo. A saída do circuito vai estar aqui nesse fotodiodo. Quando eu tenho energia luminosa, eu tenho o sinal na saída aqui.
E a intensidade desse sinal vai variar com a intensidade da energia luminosa do LED. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu começo a aumentar V1. No LED, a barreira de potencial é sempre constante. Então qualquer aumento de V1 vai ser sentido pelo resistor R1. Quando eu aumento V1, eu aumento VR1. Isso significa que eu também estou aumentando a corrente do circuito quando eu faço isso. Aumenta a corrente do circuito, eu estou aumentando a luminosidade do LED e, consequentemente, eu estou aumentando o sinal no fotodiodo. Tá certo? A grande vantagem desse circuito é o isolamento elétrico que você tem, da ordem de mega-ohms, né? Não existe contato elétrico entre eles, né? A coisa se dá por energia luminosa, não há contato. Então tem um alto isolamento. Essa é a principal vantagem. Se você tiver um sistema de potência ou de controle e você quer fazer essa comunicação, é uma boa opção usar o acoplador óptico. Certo? Bom, agora vamos ver o diodo Scott, né? Antes de falar do diodo Scott, vamos lembrar o que a gente viu de tempo de recuperação reversa lá nos primeiros vídeos, né? A gente viu lá que o nosso sonho era, na hora que houvesse uma reversão da tensão, que a corrente caísse a zero. Então aqui, por exemplo, a gente tem o diodo diretamente polarizado e, supondo que eu troque a polaridade aqui da fonte e ele fique reversamente polarizado, o nosso sonho, o nosso desejo é que isso aqui caísse a zero imediatamente. Mas a gente viu que isso aí não acontece. Isso não acontece porque, ao virar isso aqui ao contrário, os elétrons que estavam indo nessa direção, eles são agora atraídos pelo positivo da bateria. E eles voltavam no dispositivo. Essa volta é essa corrente aqui. É uma circulação de corrente essa volta, é um fluxo. Então, a gente tinha uma pequena corrente reversa e depois havia um decaimento, que era o tempo de transição. Quando aí sim, finalmente, a corrente cai a zero. A gente viu lá também que esse tempo era um tempo muito pequeno, era da ordem de nanosegundos. E que era uma preocupação quando a gente tinha circuitos com alto chaveamento. O diodo Scott ele vai resolver esse problema do alto chaveamento. Ele é capaz, por exemplo, de operar acima de 300 MHz. Em altas frequências. E por que isso acontece? Porque no diodo Scott, no lugar do material P, você tem um metal, por exemplo, o ouro. E do outro lado você tem um material N. Devido à presença do metal, que não tem lacunas, né, você não consegue ter essa corrente reversa. Pela ausência de lacunas, você não consegue armazenar carga. Então ele não armazena carga, não há essa volta, portanto não há essa corrente reversa aí. Aqui está o símbolo do diodo Scott, né? Um outro diferencial que ele tem é a barreira de potencial dele, que não é 0,7 volts, é 0,25, portanto é uma barreira bem mais baixa do que 0,7 volts. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar a nossa ponte retificadora de diodos, né? Então a corrente aqui é a carga, a corrente passava pelo diodo, passava pela carga e passava em outro diodo. Então para o diodo retificador comum a gente tem 2 vezes 0,7 de queda. Ao passo que se eu usar um diodo Scott, eu vou ter meio o total, né? Eu vou ter 0,25 em cada um. Então eu tinha 1,4 e eu vou ter agora meio. É quase 3 vezes mais, né? Então uma grande aplicação dele é se você tiver uma ponte que está operando em baixa tensão, já que você consegue reduzir a queda de tensão no diodo. Certo? O próximo é o varactor, né? A gente também já viu alguma coisa disso aqui no passado. Aí. Aqui está o símbolo dele. Quando a gente estava estudando a capacitância dos diodos, né, a gente viu que ao aplicar uma tensão reversa,
a camada de depleção aumentava, e como a gente tinha dois elementos condutores, né, separados por um isolante, a camada de depleção funcionava como um isolante, isso era um capacitor. E a distância D, ela variava com a tensão, uma vez que quando eu aumento a tensão reversa, a camada de depleção também aumenta. Então, o varactor ele funciona como um capacitor controlado por tensão. Na medida que eu aumento a tensão nele, ele opera reversamente polarizado, eu aumento a camada de depleção e, portanto, eu altero o valor da capacitância. Uma grande aplicação dele é a substituição de capacitores de sintonia mecânica por esse tipo de dispositivo, já que ele é controlado por tensão. A gente vai ver mais para frente, muito mais para frente, né, aplicações disso aí. Certo? E o último que a gente vai ver é o diodo tipo túnel. Esse diodo ele tem os materiais P e N intensamente dopados, né? E aqui a gente tem a curva característica dele, que é essa curva preta aqui. Então veja que num primeiro momento, com um pequeno valor de tensão, a gente consegue um alto valor de corrente. E aqui acontece algo inesperado. Eu estou aumentando a tensão e a corrente está diminuindo. Por isso se diz que essa região é uma região de resistência negativa. Porque a corrente deveria aumentar, né? Mas ao contrário, ela está diminuindo. E a partir desse ponto de inflexão aqui, ele tem um comportamento igual ao diodo semicondutor, que é essa curva azul. Nesse trecho aqui, daqui para cima, ele se sobrepõe, as duas curvas se sobrepõem. Certo? Agora vamos analisar o que acontece com a... Vamos desenhar aqui a curva do nosso diodo retificador, né? A gente tinha visto algo desse tipo aqui. Então, o diodo Zener, conforme você aumenta a dopagem, você aumenta a capacidade de condução do dispositivo. O diodo Zener, conforme a gente aumentava a dopagem, a gente pega essa região Zener e vai puxando ela para a direita. Eu disse que o diodo túnel ele é altamente dopado. Como ele é altamente dopado, o que aconteceu com a região de ruptura dele? Ela está no zero. Eu não tenho como operar ele na região reversa. A ruptura dele é no zero aqui. Essa característica de resistência negativa ela é usada em circuitos osciladores. A gente também vai ver isso aí mais para frente, aplicações disso aí quando a gente estiver vendo circuitos osciladores. Certo? E aqui a gente tem o símbolo dele aqui. Bom, espero que tenha ficado claro, né? Eu peço a você que compartilhe e deixe o seu joinha aí, que ajuda a divulgar. Eu vejo você no próximo vídeo já com transistores. TBJ é o primeiro que a gente vai ver. Tá bom? Vejo você então.